Anônimos e anônimos espalhados pela superfície terrena. Meu nome é Leonardo Moreira. E eu sou Kleber Paiva. E tá começando mais um podcast Aba Anônima. Achei que era o primeiro, mano. Então, pessoal, o nosso podcast tem o intuito de tratar de assuntos atuais e cotidianos, futilidades e outras coisas mais, sempre com a lente de tecnologia e segurança da informação. Hoje a gente conta com a ilustre presença do grandíssimo profissional de segurança da informação, Augusto Tonel. Serginho, você prefere ser chamado de Serginho ou de Augusto Sérgio? Você pode me chamar de Augusto Sérgio. Então daqui pra frente é Augusto Sérgio. Augusto Sérgio. Como eles te chamam no seu novo emprego? Chamo de Tonel porque é meu sobrenome. Chamam de várias formas, né? Amor, depende. Então, moçada, hoje o tema do nosso podcast é fake news. Kleber, introduz o tema. O que são fake news? Fake news são notícias falsas, mas tem aquela aparência de serem verdadeiras. Elas não são piadas, uma obra de ficção, uma peça lúdica, mas sim uma tentativa de parecer real, ou seja, ela é uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem alguma aparência de verdade. É o vulgo caô. O caso mais emblemático aí dos últimos tempos é o caso da Marielle, depois dela ter sido, infelizmente, assassinada brutalmente. Foram difundidas diversas mentiras a respeito do nome dela. Tonel, como é que você vê essa questão, tipo, num caso extremo de uma parlamentar tendo sido assassinada com vários tiros na cabeça, as pessoas ainda pegarem e gastarem o tempo difundindo e criando notícias falsas a esse respeito? A verdade é que eu não fiquei surpreso porque é óbvio que nesse momento de fragilidade política que a gente se encontra, obviamente alguém ia tirar uma situação desse tipo, né, um parlamentar, um símbolo, não só um parlamentar, mas também um símbolo da esquerda, ia tirar um episódio como esse para ganhar algum oportunismo político, né? Então, não me surpreende, é lamentável, porém não me surpreende. E essa é uma característica interessante das fake news, que às vezes elas se confundem com o sensacionalismo, tem uma fronteira tênue ali entre sensacionalismo e fake news, e normalmente episódios que geram grande paixão, grande comoção, são janelas perfeitas para você utilizar desse artifício para conseguir fazer uma agenda específica. Eu acho que a imprensa também, hoje em dia, ela usa muito manchetes sensacionalistas e acho que isso talvez também dê alguma corda para as fake news. Os caras, principalmente em sites de notícias, os caras querem clique. Então... Quando a sua principal métrica é simplesmente os cliques, você precisa utilizar chamadas que tragam uma resposta imediata e convertam o cara rapidamente. Mas você falou que é uma coisa recente, mas na verdade eu acho que tende a se agravar essa questão relativa às fake news por questões relativas ao meio do jornalismo, cada vez mais focados em cliques, com as redações cada vez mais enxutas, os trabalhos de jornalismo investigativo são cada vez mais escassos. Normalmente os jornalistas ainda não são fixos em determinada redação, mas lá atrás a gente teve um caso que foi emblemático no Brasil na década de 90, acho que foi em 92, salvo engano. O Augusto Sérgio não era nascido. Na verdade eu estava nascendo. Né? Eu estava ali em processo. Meu pai, na época, ele estava começando um desenrolo no Tinder. Léo, você que é o mais antigo aqui da turma, você lembra o que foi o caso da escola base? Não, porque eu tinha 9 anos. 9 anos? Não, o caso da escola base gerou grande comoção porque aparentemente houve uma denúncia onde se realizavam orgias entre os donos da escola e os alunos. Tema tranquilo aí. Um tema tranquilo, que não desperta quase paixão. E o que aconteceu foi que, sem a devida apuração, numa condução precária por parte da Polícia de São Paulo e por parte do Ministério Público, os donos da escola acabaram sendo acusados pelo delegado de maneira leviana, o que gerou uma reação rápida da imprensa, divulgando diversas notícias e cobrindo o caso com o alarde que o tema mereceria se fosse minimamente legítimo, porém depois descobriram que se tratava de uma acusação falsa e que simplesmente não foi devidamente apurada e tomou conhecimento público, caiu no conhecimento público de maneira imprudente. Os jornalistas também não apuraram a origem daquilo. No final, o dano causado a esses donos desse colégio foi algo terrível. Eles acabaram até se separando, invadiram a escola, depredaram a escola, invadiram a casa deles, depredaram, sofreram diversas ameaças. A vida deles foi basicamente virada de cabeça para baixo. E agora, os veículos de comunicação que divulgaram isso na época e reforçaram esse posicionamento foram condenados e têm pago indenizações bem caras por esse erro grave que acabou destruindo a vida de 2 pessoas. E para piorar, a justiça também foi muito lenta na forma com que conduziu, porque o advogado de defesa dos envolvidos, ele só recebeu o processo todo em 99 e até lá o crime já tinha prescrito.
Então, assim, houve um impasse aí em relação à apuração do caso, ou seja, nem depois de um caso extremamente importante, a justiça conseguiu agir na velocidade necessária. E eu me preocupo com isso porque até agora não se tem, pelo menos não se foi informado nenhuma pista a respeito do assassinato da Marielle. Eu me preocupo, tipo assim, de pegar um bode expiatório e falar assim, meu irmão, ó, foi você, perdeu. Agora, a partir de agora foi você que fez. Ser um mártir, né? Esse que é o grande problema também. A gente sempre pensa na justiça como monopolizadora, judiciário no caso, monopolizadora da violência e da punição, né? Mas não é bem isso que acontece. As punições sutis, elas às vezes são muito mais cruéis do que a punição oficial, como reclusão da sociedade e tudo mais, né? O julgamento, a punição social em si, aposto que eles sofreram muito mais do que, sem dúvida, do que se eles tivessem passado por uma audiência formal e sido condenados formalmente mesmo. E sem nenhuma chance de defesa, né? Porque você pensar no período, na década de 90, você não tem hoje acesso a plataformas de mídia de massa, ao acesso de um clique. Ou seja, se você não detinha os meios de comunicação, algum contato com os meios de comunicação, a sua opinião e a sua versão dos fatos simplesmente não seriam conhecidas. Ou seja, você não tem nenhum direito de defesa. Nem o mais simplório de você falar, não fui eu e alguém ouvir. E no final do dia, eu acho que esse é o exemplo que tem que ficar na cabeça de todo mundo dos danos que uma notícia falsa dessas pode causar. Isso vai desde de um caso de um indivíduo até uma influência numa eleição, como foi no caso das eleições americanas. Isso é importante também, a gente já vai falar das eleições americanas, mas uma informação que a gente apurou aí para montar a pauta foi que na época do impeachment da Dilma, 3 a cada 5 notícias eram fake, ou seja, notícias que abordavam o tema do impeachment da Dilma, na época do impeachment, a cada 5, 3 eram notícias falsas. Temos de novo essa questão de uma janela de oportunidade, onde você tem ânimos bem acalorados e você quer ouvir, né? Você quer ouvir aquele tipo de coisa. A gente entra em outro tópico que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, é a questão do viés confirmatório. Você quer acreditar naquilo. Claro. Até porque esse tipo de debate ele é maniqueísta, né? Alguém... bingo! Cada vez que ele falar uma palavra difícil, eu vou tocar a campainha. Maniqueísta seria um debate polarizado, né? 2 lados apaixonados e, enfim, e se beneficiam disso. Cada lado encontra a crença que melhor se aproxima do seu gosto pessoal e ele desenvolve muito mais suscetibilidade de acreditar nela. Esse tipo de coisa, inclusive, é um padrão claro e explorado por todos os fake news e clickbaits, enfim, qualquer tipo de notícia. E para melhorar a situação, para botar ainda uma pimentinha nessa coisa de viés confirmatório, você tem os algoritmos das principais redes sociais que te apresentam mais coisa do que você já está vendo. Ou seja, você vive naquela bolha, você não consegue ter acesso a outras opiniões e outras informações. Então, assim, o tempo inteiro você recebe a mesma coisa novamente e novamente e novamente, o que faz você ficar mais imerso naquela opinião e não ouvir outras opiniões. E só para aqueles que são saudosistas, falam assim, não, pô, bora lá. Meu Deus, lá atrás, pô, não tinha mentira. Ninguém mentia, só falava a verdade. Esporte campeão 87. Tem diversas questões em relação a fake news, desde a capa do Globo com o Flamengo campeão brasileiro de 87. Em 38 também teve um episódio interessante, 1938. George Wells teve um episódio que foi... depois acabou virando um grande filme do Spielberg, que foi Guerra dos Mundos. Léo, você que estava lá, conta pra gente mais como é que foi esse episódio do George Wells. Então, tava rolando uma espécie de novela na época, obviamente a televisão não era difundida como é. Era no rádio. Era rádio, um negócio... Radionovela? E o que é isso? Me explica o que é rádio. Eu não consigo, pra quem tem menos de 30 anos, eu não consigo explicar o que é radionovela. Tô brincando. É tipo um podcast. É tipo um podcast, Só que difundido por ondas de rádio, contando a história. A radionovela é tipo um podcast, mas que no caso o Augusto Tonel e o Leonardo namorariam. E a gente faria uma história, uma trama em relação a isso. E aí, assim, tava sendo passada uma telenovela que falava sobre a suposta invasão da Terra por alienígenas. Só que, quem pegou o bonde andando, quem não ouviu desde o começo e sabia que era uma telenovela, achou que o rádio estava realmente difundindo aquela notícia, dizendo que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres. Aí você junta a tensão que o mundo vivia pré-guerra mundial, Hitler lá boladão, cheio de ódio, querendo tomar a Europa, com o rádio difundindo uma notícia
de que, porra, os extraterrestres estavam invadindo Nova York. Imagina o salseiro que não foi. E como é que você vai confirmar essa notícia sem internet, sem e-mail? Não tinha um tweet. Um tweet não tinha. Trend Topics não tem. Como é que faz? Só esclarecendo, A.G. Wells foi o autor dessa novela chamada Guerra dos Mundos, e quem conduziu o programa de rádio na questão foi essa pegadinha, e que não tinha como falar para as pessoas que era pegadinha. Não era uma pegadinha, coitado. O cara tava legitimamente transmitindo uma... Mais ou menos, né? Ele tinha alguma mínima intenção de criar Pra mim, ele só é um bom ator, tá? Ele cometeu o erro de ser um bom ator. Claramente era um ator. Orson Welles, o nome do radialista em questão, que foi o cineasta americano que estava conduzindo o programa de rádio. Serginho, você acha que você tá vacinado contra fake news? É ruim, ninguém tá, rapaz. Ninguém tá? Pô, mas assim, um cara com o seu conhecimento, com esse vocabulário rico, profissional de segurança da informação, você toparia aqui um desafio com a gente? Vamos lá. Eu só sou bom em não clicar em ficha. Em fake news, o alimento, puta merda, o BuzzFeed fica feliz pra caralho na minha timeline. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, que basicamente eu vou te falar umas notícias e você vai me dizer se elas são fake ou se elas não são fake. Ou são news. Exatamente, é fake ou é news? A primeira notícia é de um ídolo nacional, uma pessoa de ampla influência no Brasil até hoje. Adriano Imperador. Quase. Ele ficou muito famoso pelo lançamento de Luca e Kelly Key no cenário nacional. Ele está falando de latino. A notícia que saiu na Globo foi que Tio Elvis, o macaco de latino, será transformado em diamante. Cara, eu vou te falar que isso não é fake news, sabe por quê? Porque eu acompanho Cultura Inútil e eu... Fã do latino! Temos um fã do latino! Um fã do latino aqui. Puxa uma. A sua favorita. O Baby me leva. E Renato Ingrato. Baby me leva. Mas e aí, fake ou news? Pra mim é news, porra. É news. Nem sabe. Eu sou fã, porra. Aí é fácil. Pegou mole. Vamos pro segundo. Juiz proíbe cidade de tocar música. É fake ou é news? É fake, não é possível, cara. É news. É news. É bizarro, mas é news. É Brasil, cara. É Brasil. Mas é uma proibição muito tênue, né? Entendeu? Rapaz. Nego bloqueia o WhatsApp, tu nunca viu um juiz mandando assim, bloqueia o WhatsApp, para com isso. Tira o vídeo desse caralho da internet. A gente tem que tirar mesmo, mas dá um trabalho, não é tão simples assim. Ou seja, tirar simplesmente o serviço do ar, talvez não seja a solução mais prática. E nem é melhor, provavelmente. Vamos chamar aí, tá? Aproveitar e fazer a pautinha aqui da regulamentação dessas questões de internet no Brasil, apesar que a gente tenha o Marco Civil da Internet, ainda é uma lei muito ampla, com diversos buracos e que acaba não sendo operacionalizada, instrumentalizada por falta de regulação específica. Fica um apelo aí às nossas autoridades, nossa ampla audiência. Fica um apelo aí, ó. Você, juiz que tá ouvindo aí, ó. Cara, eu trabalho com tecnologia há algum tempo, porque eu sou velho. E na boa, antes e depois do Marco Civil, diferença? Zero. Nenhuma. Eu não consigo... Não, mas de verdade, eu não consigo falar sobre alguma coisa, tipo assim, cara... Eu acho que mudou alguma coisa assim, principalmente esses crimes de invasão de privacidade. Eu tô falando de pornô de WhatsApp, caseiro. Mas é porque antes do Marco não tinha pornô de WhatsApp, não tinha... Pois é justo. A gente vai falar especificamente de regulamentações, regulações de segurança da informação no nosso episódio número 3. Fica o teaser pra lá e vamos lá. Vamos seguir aqui. Serginho, WhatsApp avisará quando o farol for abrir. É fake ou é news? Essa porra é fake, mano. É fake? Integração com o Waze. É fake, é uma notícia que virou absurdo. Tá bem, Serginho. Mas tem uma aqui que essa aqui eu quero ver se tu é bom mesmo. Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, tem 3 estrelas grandes do PT tatuadas no braço. É fake ou é news? É fake essa porra, não é possível, mano. É news. Você acha que você consegue ser presidente da Petrobras sem agradar seu chefe como? Porra, mas fazer a tatuagem? Fiz a tatuagem pra minha mulher, pra minha filha, não fiz pro meu chefe. Ela já tinha, foi chamada pro cargo independente disso, mas é verdade. Vocês podem jogar no Google, é verdade. Ela tem as três estrelas mesmo. Mas será que é do PT? Aí que tá a parada. É sim, porque tá escrito, mas vamos lá. Tem foto. Polícia Federal suspeita que doleiro Alberto Youssef fumou maconha na prisão. É fake ou é news? Aproveitando toda a confusão aí gerada pela essa nova série do Netflix, inclusive já foi acusada de ser fake news, mas vamos lá. Pois é, já fez a... Até porque não é um meio de notícia, né? Não sei Repetindo. isso não é um meio de notícia. Polícia Federal suspeita que doleiro Alberto Youssef fumou maconha na prisão. É fake news, ou é foda-se. news? Agora foi, cara, foda-se, eu já tô assim, ó. É news.
É news, é verdade. E sabe qual foi a defesa do advogado dele? Eu tenho a quote exata. Fala Aqui. aí. Tratava-se de um cigarro feito com chá de hortelã e Bíblia. Chá de hortelã e Bíblia. Esse blend eu nunca ouvi falar, não. Hortelã e Bíblia. Acabou a cena, né, cara? Serginho tá 2-2 agora, Serginho. 2-2. Tá bem. Agora, pra desempatar. Chupacu é avistado em Goianinha. Não, isso é verdade. Mesmo, cara, cultura inútil, porra. É mole. É verdade. Isso é news, isso é news. Foi avistado em Goianinha. E você foi bem, cara. 3-2 é um bom placar. O folclore brasileiro eu entendo de tudo, cara. Latino e chupacu. Especialidade da casa. Se não era o latino em Goianinha. Ainda Ô, tem macaco. isso. Ai. Agora, voltando a um tema sério aqui, a gente tem que entender uma seguinte questão. A gente já viu que acontece já há muito tempo, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece na Europa, mas por que fake news funciona? Por que é algo tão repetido que a gente consegue ver que em diversos sistemas culturais, diversos sistemas legais, em diversos períodos históricos, as pessoas parecem ter um incrível apelo ao sensacionalismo e essas questões que acabam confirmando as suas crenças. O que você atribui a isso, Serginho? Ah, cara, eu sei que as pessoas são muito emocionais, né? A paixão é a melhor maneira de você ganhar um argumento. Com certeza. Pelo menos, não argumento, mas sim ganhar a confiança de alguém. Então, e somado ao viés confirmatório, que também é algo que a gente já bateu aqui na pauta, isso traz o cenário perfeito aí de você criar uma notícia que é muito aderente a um meio, né? Como eu falei, aquela parte do maniqueísmo. Então, se você tem uma floração política muito grande para algum lado, seja esquerda ou direita, você lê algo que te agrada, com certeza vai aflorar toda a sua paixão. E imagino que a maioria das pessoas não está disposta a hesitar em clicar em algo assim. Mais de uma vez a gente falou sobre a polarização política, que eu acho que é um fenômeno não só no Brasil, mas também um fenômeno mundial. A gente vê aí na Europa a extrema-direita ganhando pertinência. A gente vê nos Estados Unidos também uma polarização muito grande. Serginho, tu acha que isso virou uma ferramenta política, uma ferramenta de manobra de grandes massas para interesses que não necessariamente são? Você já perguntou dando a resposta. Eu gosto disso. Você quer? Eu sou o Faustão. Com certeza sim, né? A gente vive, como eu falei, num momento de paixões políticas bem afloradas em todo o mundo, inclusive. A eleição dos Estados Unidos ela foi tão conturbada quanto a nossa. E, obviamente, os dois lados vão usar isso como arma, tá? E é muito mais fácil fazer uma manobra tênue de opinião e propagar fake news do que você manipular literalmente uma eleição usando urna modificada ou o próprio processo de decisão, né, a própria democracia. Então você vai na cabeça do povo, com certeza o elo mais fraco aí, para você criar manipulação. E isso é uma grande arma. E assim, vocês provavelmente devem estar em algum grupo de família. Por que em geral as pessoas mais velhas, elas compartilham tanto fake news, cara? Fake news que estão na cara. Eu acho que isso se atribui muito a se tratar de uma geração que não tinha o mesmo aparato tecnológico, facilidade de utilização de mídia que nós temos hoje, simplesmente não sabem lidar com isso. Ou seja, os veículos de mídia tinham uma responsabilidade diferente. Não estou falando que tinham mais ou menos, mas diferente quando se tratava simplesmente de mídia impressa. Ou seja, você acaba dando uma presunção de veracidade um pouco maior, uma presunção de profissionalismo um pouco maior, a quando você está se tratando de um grande veículo de mídia, que faz publicações periódicas e tudo mais. E essas pessoas acabam não tendo a maldade da adaptação a esses novos tempos, porque simplesmente não são nativos digitais. Eu acho por aí também, mas eu penso também que falta confirmação. A gente buscou uma informação aqui que aproximadamente 65% das pessoas que passam o link não leem o link antes de compartilhar. Isso é problemático, né? Você está passando para frente uma informação que você não leu. Eu não tô nem falando de validar, eu tô falando de ler a informação. Mas eu fico bem chateado com esse assunto de, no nosso grupo de família, os mais velhos compartilharem mais fake news. E minha mãe sempre falou, né, cara, não acredita em corriola, pô, não anda com qualquer um, aí vai agora, compartilha que água com pepino cura câncer de mama e porra, não é assim. Uma outra coisa também, tem um documentário muito maneiro no Netflix sobre a questão do viés confirmatório, que é o experimento de Milgram,
que é aquele experimento muito doido que uma pessoa é chamada para ser experimentada, só que na verdade é tudo encenado, não tem ninguém numa cabine e essa pessoa que está sendo testada, ela recebe a ordem de que a cada resposta errada que o suposto testado der, ela vai aumentar o choque e vai aplicar um choque nessa pessoa. Em um dado momento, a pessoa dentro da cabine para de responder e aproximadamente 60% das pessoas, o que é incrivelmente parecido com a porcentagem de pessoas que compartilham links sem ler antes, continuam dando choque mesmo sem ter nenhuma resposta da pessoa que supostamente está sendo testada. Então eu recomendo, eu não sei exatamente o nome não é nem um documentário, na verdade, é um filme no Netflix a esse respeito, mas é bem legal. E o número que se chega em várias sociedades é de aproximadamente 60% das pessoas continuam dando choque no suposto testado, mesmo sem ele demonstrar nenhuma resposta. E acredita-se que isso começou estudando o nazismo, a força de você ter alguém por cima de você falando assim, olha, faça isso. E você faz mesmo colocando alguns critérios e algumas diretrizes do seu caráter no bolso. Isso ilumina bastante as questões relativas a como algumas coisas são hardwired, né? Tipo, fazem parte de quem somos como espécie e como questões relativas ao funcionamento do nosso cérebro impactam diretamente a nossa percepção do mundo. Por exemplo, nessa questão de hierarquias são algo que pode ser observado evolutivamente em estruturas de milhões de anos atrás, como por exemplo, a estrutura básica de estímulo de serotonina entre o cérebro humano e um cérebro de uma lagosta, por exemplo. Que basicamente o que acontece é que essas estruturas, por mais que tenham se separado evolutivamente há milhões de anos, têm características muito similares de funcionamento, ou seja, como você se sente frente à hierarquia no grupo social que você está inserido e como existe a regulação de hormônio frente a isso. E a gente pode sentir como o argumento de autoridade acaba trazendo um certo conforto e às vezes faz parte essencial da propagação daquela notícia falsa. Você utiliza que desembargador tal disse isso, fulano, cientista tal disse que aquilo. E isso traz um senso de conforto e até de legitimidade para o que você está falando. Você deixa de se preocupar tanto com a velocidade da mensagem que está falando, porque está baseado que alguém que tem respeito, que tem autoridade, falou aquilo. Isso é uma falácia, né? Ad hominem. Latim. Latim tem que ganhar, porra! Obviamente, o argumento nada mais é a falácia parte do princípio que se o argumentador tem autoridade, obviamente o argumento vai ter autoridade também, né? O que não é verdade, a autoridade do argumento independe da autoridade de quem argumenta. A gente também queria trazer o papo para outro lado. Eu quero te cortar. Por favor. Porque eu tive um insight. Fale. E se a gente fizer um blockchain de news? Blockchain bingo! A gente vai anotar ao longo desse podcast, a gente tem uma promessa aqui para quantas coisas blockchain vai ser sugerido como solução. Cara, olha só. Eu acho que vai desde como fazer bolo sem solar até validação de notícias. Então, você pode fazer o seguinte, você faz uma cadeia de validação da fake news. Sim. Aí, o primeiro nó tem que ser validado, né? Validou o primeiro nó, vai passando pra frente, um validando o outro, senão a cadeia quebra. Porra, mas quem valida o validador? Quem valida o validador? Cria um poder moderador aí, o príncipe Pedro II, sei lá, porra. Só deu insight, caralho. Vamos anotar, vai pra caixa de ideias essa sugestão, a gente volta nela um dia. Pós-verdade. O que os senhores sabem sobre pós-verdade? Eu já posso adiantar que em 2016 foi a palavra do ano do dicionário Oxford. Todo ano eles elegem uma palavra nova, em 2015 foi emoji. Essa porra não são duas palavras? Tem um ponto, Serginho. É por isso que a gente precisa sempre de presenças ilustres e que abrilhantem o nosso podcast. Muito obrigado por essa observação. O termo do ano. Pós-verdade... Pode falar o que é, por favor. Pós-verdade é diferente de uma mentira pura e simples. Pós-verdade é quando você está numa situação social, basicamente, em que o que é fato, os conceitos de interpretação objetiva da realidade, não necessariamente importam.
E o que tem mais relevância acaba sendo crenças pessoais e coisas que têm apelo emocional. Ou seja, por mais que eu saiba que é verdade, pouco importa. E isso é um grande problema. Isso aconteceu, por exemplo, durante as eleições americanas, onde na época, candidato a presidente, Donald Trump, acusou publicamente que o senhor Barack Obama foi o fundador do Estado Islâmico. É uma mentira tão... Dá pra saber do outro lado da rua, dá pra saber lá de casa que isso é mentira. E Crooked Hillary foi a cofundadora. Ele afirmou isso, é sério mesmo. Ele afirmou isso, verdade. E detalhe, perguntaram pra ele depois, você tava brincando, tipo, isso aqui era uma força de expressão, foi uma hipérbole e tudo mais. Ele falou que não, era aquilo mesmo que ele tava falando, literalmente. Era isso que eu queria dizer. E para muitos dos seus eleitores, isso acabou não importando muito, porque achava que existia um contexto maior e que isso não simplesmente não importava. Ou seja, você não se importa de votar num candidato à presidência da República que claramente mente em público e você trata isso como se fosse algo normal, porque isso ainda está alinhado com suas crenças pessoais e a sua emoção e você tem fé nessa questão. Ou seja, a gente tem duas questões muito interessantes em relação a fake news. Pode ser utilizado de maneiras bizarras, por exemplo, como no nosso caso do chupacu de Goianinha, no caso do macaco do latino virando diamante, até coisas reais e bem sólidas com impactos sociais de longo prazo, por exemplo, como a alteração do resultado de uma eleição. Vamos falar um pouquinho de outros 2 episódios que tiveram aqui no Brasil, que são casos engraçados. O primeiro caso foi a questão relativa durante a Copa do Mundo de 2014. Talvez o maior ícone da internet brasileira, o Cid Não Salvo. Cara, esse episódio me dá orgulho de ser brasileiro. Cid Não Salvo pregou uma peça no mundo inteiro. Não sei se todos conhecem o que aconteceu nesse episódio, mas basicamente ele teve um trabalho desgraçado de 3 meses antes da Copa do Mundo contratar um tradutor de coreano para fazer vídeos para simular que a Coreia do Norte foi campeã do mundo no Brasil e isso estaria sendo divulgado dentro da Coreia do Norte como uma verdade, ganhando inclusive do Brasil na final. Ele fez um canal no YouTube, começou a divulgar notícias aleatórias sobre a Coreia do Norte 3 meses antes, dando aparência de legitimidade para aquele canal. E durante a Copa do Mundo ele pregou essa pegadinha na imprensa mundial, que foi rapidamente replicado por veículos legítimos e veículos que têm aparência de serem grandes veículos de comunicação em seus países. Vocês chegaram a ver isso? Eu achei bem legal, cara. E no final ele quase causou um incidente diplomático, né? Porque... É brasileiro. Existe uma diferença entre o sotaque norte-coreano e o sul-coreano. E os norte-coreanos, ao ver esse tipo de notícia propagada em meios até internacionais de muita credibilidade, eles rapidamente fizeram a análise, identificaram o sotaque dela e acharam que era uma manobra política da Coreia do Sul para desmoralizar a Coreia do Norte. Obviamente que isso causou um rebuliço enorme. O diplomata, se não me engano, o diplomata coreano acabou tendo que entrar no meio do problema, mandou carta pro Cid. Imagina a loucura que não foi, cara. Você causar um incidente diplomático com uma fake news, assim. O Barão de Rio Branco ficaria orgulhoso desse claro. brasileiro. Barão de Rio Branco, depois a gente fala disso. Mas, assim, eu ia falar como é fácil, mas na verdade não é fácil. Mas como virtualmente qualquer pessoa... Cara, criar um canal no YouTube, qualquer um... É bem democrático, né? A palavra é democrática. Qualquer um hoje consegue fazer uma produção minimamente... uma produção bem produzida, perdão pela redundância, que dê o aspecto de credibilidade e veracidade de todas as ideias que são propagadas ali dentro, né? É complicado, rapaz. Esse é o ônus de ter os meios de comunicação bem democratizados. Mas, assim, tudo bem que o Cid fez uma sacanagem, mas o pior é outros meios de comunicação difundirem essa informação. Porque uma coisa é o seguinte, ele fez, aí alguém que é reconhecidamente difusor de informações pertinentes falou que era aquilo mesmo. Sem nenhum fact-checking. E aí depois o outro falou assim, se aquele cara falou, deve ser verdade. É blockchain, viu? Eu tô falando, cara, porra. Mas aí você ferrou a cadeia. Fuderam a cadeia. Nesse caso especificamente, eu acho que o problema é a questão da imprensa de não confirmar algo que já soa doido por natureza, assim. Cara, a Coreia do Norte... Porque você espera coisas absurdas desse... Por quê?
De quem? Por quê? Porque provavelmente há outras fake news, outras notícias que tratam a verdade de forma talvez duvidosa, já fizeram isso, por exemplo. Falaram que o Kim Jong-un matou o tio dele jogando ele num poço que tinha cobras e animais Eu não sei selvagens. se isso é mentira, rapaz. Aí que tá. Aí que tá. Vocês sabem que eles atribuem a criação da tabela periódica e da mesa com braço também aos fundadores do regime. Uma coisa é tu atribuir a tabela periódica e a cadeira com braço a norte-coreanos. Outra coisa é você falar que ele matou o tio dele num negócio que parece mais 007, cara. Tem uma biografia do pai dele, na biografia tem um monte de fatos. Tipo, ele terminou um circuito de golfe fazendo 18 hole-in-one. Tem esse tipo de coisa. É tipo o Chuck Norris da Coreia do Norte, né? Exatamente. É o que eu... Só que ele não é ruim. Pois é, né? A ditadura ela é baseada muito no carisma, né? E toda a construção do carisma com sem veracidade dos fatos, realmente. Você falou que não acredita que o Kim Jong-un tacou o tio para ser comido, mas você acredita no caso do goleiro Bruno, por acaso? Caralho, mas que é mesmo. Acontece aqui, mas não acontece lá. Não acontece lá. Nego come cachorro lá, cara. Ué, em Petrópolis, o nosso jornal regional acabou divulgando uma notícia que o Rômulo Costa, fundador da Furacão 2000, tinha sido alvejado e morto. Só que no fundo da notícia, assim, no fundo da foto, né, onde supostamente aconteceu o tiroteio, tinha um exímio homem negro de chapéu verde e toalhinha. Não fala esse nome não, que tem gente de multinacional sendo demitido por causa disso. A gente trabalha na multinacional hoje, tem um rapaz sério, não fale isso. Eu não falei, não citei nomes, eu não me vesti, não era eu. Não era eu, exatamente. Tô citando que existiu, enfim, eles tiveram que fazer uma meia-culpa rapidamente, mas perde credibilidade, né? E um fator essencial nisso é a gente entender o papel essencial que as redes sociais têm nisso. As redes sociais são vistas hoje simplesmente como um espaço divertidinho para compartilhar o oi da tia, para botar a foto das crianças, mas na verdade hoje em dia é basicamente a principal ferramenta para consumo de notícias das pessoas. Boa parte dos brasileiros consomem internet, né? A internet, site de notícia, por dentro do Facebook. Geralmente é o portal dela de entrada, né? É o proxy dela, é justamente o Facebook. Então, Como você acha que as redes sociais podem lidar com essas questões de fake news e terem medidas para... Recentemente, agora, estamos vivendo a questão do debate sobre a Cambridge Analytica, o impacto que isso teve na eleição do Donald Trump e de outros políticos. E o Facebook está no centro dessa questão, perdeu uma avaliação de alguns bilhões de dólares em apenas 2 dias. Mark Zuckerberg teve que vir a público se desculpar e prometer medidas. Como vocês acham que as redes sociais, os grandes players de redes sociais, podem enfrentar melhor a questão de fake news? Então, tecnicamente, eu acho que pode ser usado algo similar ao algoritmo do Google para classificar um site, se ele é pertinente ou não. Quanto mais links você tiver para uma dada notícia, mais verdadeira, digamos assim, ela se torna. É claro que isso é facilmente manipulável, mas essa é uma ideia bem embrionária, só, sei lá, talvez nem uma ideia. Ou a gente poderia utilizar, como algumas ferramentas de segurança mesmo utilizam, que é a reputação. na verdade são dois. Eu sugeria dois variáveis, reputação e prevalência. Entendeu? Se a notícia provavelmente é algo mais antigo e tal, também ela tem uma chance maior, é uma variável. E a reputação, se ela é bem qualificada, né? Então também tem isso. Mas assim, certamente é um problema, porque imagina o seguinte, alguém que expressou uma ideia que não necessariamente é uma ideia bem vista pela sociedade de uma forma geral, tipo nazismo. E aí aquilo ali começa a correr, aquilo ali começa a gerar discussão. Tipo, como é que você controla esse tipo de coisa? Não é simples você conseguir. Até porque pessoas que pensam diferente de alguma ideia criariam uma reputação negativa, né? Por um fato. Não, sim, mas aí claramente a gente precisa de categorizar isso. O que é opinativo, e você é responsável por aquilo que você está expressando, e o que são fatos para a construção de uma realidade. Assim. É muito sutil, né, cara? Existe uma sutileza semântica muito grande. Você pode fazer um jornalismo mequetrefe, realmente, usando uma porrada de adjetivo, né? Você pode julgar tudo na sua notícia e fazer uma notícia ruim. Como jornalista, isso é até falta de ética. Mas, ao mesmo tempo, também você pode manipular semanticamente fatos. Isso é mole. Isso é fácil. Mas quem não faz julgamento assim? Eu tenho o hábito que eu não acho tão bom assim. Os outros aí, você tá falando? Não, tô falando que a imprensa em geral julga. Por exemplo, sei lá, um jornal que normalmente eu assisto, um telejornal que normalmente eu assisto é o Jornal das 10 da Globo News.
Cara, quando chega aquela rodinha das notícias políticas, os caras descem a lenha. E assim, claramente eles têm opinião, eles colocam a opinião deles, sabe? E aí? Não, se eles forem sinceros em relação a isso, como a Fox News, por exemplo, a Fox News tem Eu acho que o grande lance é você deixar claro para o seu telespectador, o seu espectador, o seu leitor, de onde você está olhando o mundo. O problema é quando você tenta dar a aparência de imparcialzão ou de algo do tipo, mas quando você está fazendo é basicamente algum tipo de lavagem ideológica ali naquela notícia ou naquele fato. Outra coisa que é curioso sobre as redes sociais é a facilidade que nós temos de nos isolarmos, né? Você vira uma bolha. O algoritmo aprende ao que te deixa feliz e você acaba recebendo mais do que te deixa feliz. Ou seja, você recebe as mesmas notícias que retroalimentam as suas crenças já existentes e das pessoas que você já confia, e você nunca tem contato real sobre outros conteúdos. Ou seja, você acaba basicamente regurgitando as mesmas coisas. Quando você tem um debate, em geral, os candidatos que estão ali debatendo, eles usam N informações e assim, um cara começa a falar, tu fala assim, pô, esse cara tá falando aí, meu irmão, esse cara tá todo embasado de fato. Aí o outro cara fala, tu fala assim, não, pera aí, aquele ali era bunda rachada. a oratória é um atributo também do argumento de A autoridade. relativização da informação pode tendenciar a uma análise parcial da verdade, tipo... o cara soltar um número aí, não, porque X% das pessoas fizeram isso. Talvez isso fora de contexto signifique algo completamente diferente se você colocar no big picture da coisa, sacou? Então, assim, acho que quando você tá vendo um debate político, cara, eu me sinto muito incomodado, porque assim, eu não tenho como validar isso. Com a utilização de estatísticas ainda, você ainda fica mais assustado. Assim, o cara tem estatística ali. Roberto Campos tem uma frase maravilhosa sobre estatística, que estatísticas é como um biquíni, que mostra interessante, mas esconde o essencial. Ou seja, você precisa saber sobre o que você está falando, qual foi a amostra, como aquela pesquisa foi conduzida. Exatamente. Qual é o objetivo. Existe também manipulação de pares, né? Você pode criar um trabalho acadêmico pobre. Você pode ter uma validade externa, amostral, pobre. Você pode ter uma validade interna pobre também. Você pode ter uma amostra pobre. Então você consegue chegar à conclusão dependendo do lugar que você vai. Por entendeu? exemplo, Dependendo da amostra que você escolhe. O que junta bem isso, essa questão de algo que não tem validade pelos pares e viés confirmatório, um amigo aqui entre nós, nessa conversa, por exemplo, tem total fé na efetividade da homeopatia. Homeopatia? Homeopatia. Aí Entendi. Não. Agora eu vou dar um exemplo. Ele fica exaltado. Ele fala, mas eu vi funcionar. Somos 3 nessa mesa aqui, certo? 3 de nós e um acredita em homeopatia. Eu não sou. Um problema de amostragem aí seria concluir que 33% do mundo acreditaria em homeopatia. Entendeu? A maneira de manipular a estatística também. Não vou entrar nessa questão da homeopatia. Isso também é tipo a falsa recíproca. Cara, não é porque eu tô com dor de cabeça que eu tenho um aneurisma. Você fazer esse link, você fazer essa correlação, tá com dor de cabeça, então é aneurisma. Você não pode usar isso como argumento, seja numa notícia ou seja no debate, que era o caso que a gente estava falando. O conjunto também observado numa estatística também é algo extremamente importante. Tipo, quantas pessoas você conversou? Da onde? Qual era o contexto? Qual foi a pergunta que foi feita? Isso tudo influencia no resultado de uma pesquisa. Isso pode ser facilmente manipulado. Isso aí que tá. Você cria... Hoje em dia, isso é bem comum, né? Tanques de pensamento, né? O pessoal chama. Você cria pesquisas que favorecem a sua ideia. Aí você também corrompe a comunidade acadêmica, que dá lastro para pessoas que querem popular o mundo com fake news se embasarem. E aí? Entendeu? É uma cadeia. Por isso que eu falei da porra do blockchain, cara. Pra mim é a solução pra tudo isso aí, cara. Blockchain na academia. Blockchain de citação. O que a gente precisa ficar atento é justamente como a gente consegue romper essa bolha informacional para lidar com questões complexas. Por exemplo, eleições. Desde a eleição dos Donald Trump nos Estados Unidos, a gente tem questões
acaloradas sobre qual é o impacto de fake news no resultado, na isonomia, na legitimidade de uma eleição. Primeiro, a gente teve a questão relativa à influência russa, com vazamento dos e-mails do Partido Democrata, com uma fábrica de produção de fake news, e agora, recentemente, nós tivemos o caso de Cambridge Analytica utilizando dados do Facebook, conseguido de usuários, através de um erro numa API do Facebook, e que acabou servindo como base para mapear perfis de eleitores do Trump e direcionar mensagens para cada um deles com uma estratégia de comunicação específica. Serginho, você pode explicar para a gente um pouquinho como é que foi a influência russa e qual o principal debate da influência russa em relação a fake news nas eleições americanas? Teve um grupo de APT russo que é bem famoso. Pelo histórico, acredita-se que ele receba apoio estatal, seja state-sponsored. Ele contaminou alguns computadores de membros do Partido Democrata, utilizando e-mails antigos. Aí ele já conseguiu também uma propagação lateral e acabou invadindo e-mails de figurões, né, do Partido Democrata. O problema, no final das contas, é que a exposição dos leaks, né, dos dados extraídos, acabou desmerecendo a credibilidade interna do Partido Democrata, que tinha como pré-candidatos fortes a Hillary Clinton e o Bernie Sanders, que o Bernie Sanders também era uma figura que tinha peso político para chegar na eleição e causar rebuliço, só que na troca de e-mails interno do partido, viram que ele realmente foi boicotado. Uhum. Então, com um lado enfraquecido, você acabou automaticamente fortalecendo o lado do Donald Trump, que era uma figura que até então tinha pouca representatividade, as ideias dele eram um pouco radicais para o americano tradicional, mas só que ele acabou, como eu falei, né, uma decisão bipolar, maniqueísta, ele acabou se dando melhor porque um lado foi descredibilizado. Né? A conclusão é bem clara, eu como eleitor, né, um pensamento simples, eu consigo imaginar. Se existe corrupção interna no Partido Democrata, imagine quando eles chegarem ao poder novamente. Né? E a Cambridge Analytica, utilizando essa polarização no debate nos Estados Unidos, fez diversas campanhas direcionadas para esses eleitores indecisos, inclusive com palavras-chave, AdWords, em buscas no Google, para quando você fizesse alguma busca, por exemplo, sobre a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, aparecessem informações contrárias a ela e pró o candidato do Partido Republicano, que era o Donald Trump. E a campanha foi extremamente complexa, inclusive é um case muito grande de sucesso de marketing e publicidade, né? Uhum. É incrível a complexidade amostral que eles tinham. Eles geravam notícias semanticamente construídas, semanticamente diferentes, de maneira diferente, testavam, faziam um teste AB e viam que tinha mais aderência. Cara, foi um trabalho incrível de marketing. Eu acho que o Trump, boa parte do sucesso dele como candidato, com certeza vem daí. E todo esse fuzuê que veio em relação à questão da Cambridge Analytica veio a partir de uma falha de segurança, que é algo que a gente vai ter que cada vez mais falar, que foi a ausência do pensamento do provedor de serviço na época, o Facebook, de security by design, ou seja, pensar as coisas da maneira mais segura e depois ir flexibilizando. Eles já estavam com políticas extremamente permissivas na época em relação a como você cedia os seus dados e que dados estavam disponíveis para desenvolvedores de aplicativos e tudo mais, e houve um abuso da utilização de uma API da época por parte do time de desenvolvimento da Cambridge Analytica. Vocês viram? Eu tô posicionado em relação a isso, os fatos são esses, não tem muito o que adicionar. Mas assim, beleza, e como é que resolve? Primeiro com uma... Blockchain não, pelo amor de Deus. Não. Primeiro, restringindo o acesso aos dados via API, que é uma coisa que eles demoraram a fazer, mas fizeram, não, né? Mas não resolveu o problema do Facebook. Tá, perdão. Vamos resolver o problema de fake news. Fake news. Aí que tá, a gente vai aqui mergulhar numa reflexão sociológica, filosófica muito grande para responder isso, né? Isso depende muito de um senso crítico pessoal e identificar responsáveis nessa cadeia é muito difícil. Mas eu acho que, assim, existem alguns fatos que não tem contra-argumentação possível. Se você for, sei lá, quantidade de habitantes, quantidade de brasileiros, isso não é relativizável. Tipo, ou é aquela quantidade ou não é aquela quantidade. E existem algumas iniciativas a esse respeito. Uma delas é o monitor do debate político no meio digital.
É um projeto chefiado pelo professor Pablo Hortelado, lá da USP, que busca justamente mapear esse tipo de coisa. Então, assim, quando existe uma notícia, quando alguém solta uma notícia, a ideia é que essa notícia seja investigada para ver se aquilo ali realmente é verdade, usando algumas outras fontes de informação. Uma coisa é você conseguir enganar uma fonte de informação, outra coisa é você conseguir enganar várias fontes. São os fact-checkers, né? Exatamente. Verificadores de notícias. E a utilização disso é interessante, mas é um trabalho humano muito intensivo, que é difícil você escalar uma quantidade de produção de notícias hoje, onde basicamente qualquer pessoa pode ser um jornalista ou uma forma de difusor de mídia. Como é que você vai processualizar uma análise subjetiva de uma notícia? Mas talvez eu não precise analisar de todo mundo, talvez eu precise analisar de quem faz a diferença. Tipo assim, se eu fosse olhar alguma coisa, eu olharia as informações difundidas pelo presidente, por parlamentares, por pessoa de alta exposição. Eu não preciso monitorar necessariamente o que eu... Na verdade, é provável que fact-checking acabe sendo um subproduto de serviços como assessoria de imprensa, que você acaba monitorando quem é o seu cliente e esclarecendo pontos em relação a isso. Algumas campanhas políticas fazem isso, esclareceram o que é verdade, o que não é verdade sobre o que foi falado na mídia, que foi difundido nas redes sociais, e você acabe, cada um tendo que se defender de alguma forma sobre o que é atribuído a si. E o doido é que isso já virou um negócio, porque existem algumas empresas focadas justamente em fact-checking. Por exemplo, a Agência Lupa no Brasil. Eu sou velho e assim, às vezes eu escuto a CBN quando eu venho pro trabalho no carro. E tem um programa específico da Agência Lupa que fala sobre isso, fala sobre checagem de fatos. Então, o programa é basicamente pegar um fato com uma informação que alguém falou e essa Agência Lupa apurar se é verdade, se não é verdade ou se é uma meia-verdade. Isso, como eu falei, pra mim é uma questão muito filosófica mesmo, porque vai muito além também de fake news, sabe? As pessoas hoje, elas são efusivas a demonstrar qualquer tipo de opinião. Você vai em um produto da Amazon, do Submarino, que seja, você vai ver lá que o 5 estrelas e o 1 estrela geralmente são os que mais têm reviews, assim, mais aflorados. Porque... Extremo, né? são os extremos. Ou você ama ou você odeia. Game of Thrones é a melhor série do mundo. Mas tem gente que não gosta. Depois eu não tô... Isso não foi uma afirmação, foi um exemplo. Pois é. Aí todo mundo... Stranger Things foi a melhor série lançada. Você vai ver, é uma série boa, moderada. Não é a melhor série do mundo, né? Valeu o seu tempo. Mas isso é muito subjetivo. Existem alguns fatos de objetividade. E isso, quando entra no questão da fusão com produções artísticas, por exemplo, nessa questão do novo documentário da Netflix, O Mecanismo, onde, por exemplo, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, acusou o Padilha de estar produzindo fake news, ele não simplesmente estava fazendo uma obra de ficção. Mas esse que é o problema, tipo assim, você não pode produzir fake news num filme, tipo, aquilo é mentira por padrão, sabe? Isso ali é nem tênue, né? Por exemplo, eu atribuo muito à família dinossauro a culpa de acharem que dinossauros e os seres humanos coexistiram e realmente pode ser um perigo. O Saramago tem um livro chamado Caim, que conta a história, segundo ele, que é ateu, de Caim e Abel. É a mesma coisa que você o livro do Saramago é fake news, tu lê da Bíblia, não é nada daquilo. Porra! Mas enfim, existe um business nascendo, ou talvez já mais pungente por aí, de apuração de fake news, de verificação. Ela não é tênue, né? Ela é muito... Ainda mais como a gente tá falando, mexe com opiniões. Tem muita gente que faz denúncias vagas no Facebook, acaba postando fotos de pessoas físicas mesmo. E, né, obviamente a foto vem acompanhada de uma narrativa extremamente tendenciosa e isso causa prejuízos reais para a vida das pessoas. É muito complexo, cara. E qual a responsabilidade sua? A nível a pergunta fica, né? A nível jurídico, qual a sua responsabilidade como compartilhador desse tipo de coisa se fosse uma mentira? No mundo real isso já existe, acho que tem, sei lá, alguns milhões não é possível, mas milhares de anos, que é tipo, você faz isso, ou as pessoas fazem isso na sua vida pessoal. O problema é que agora o alcance que você tem é muito maior. Entendeu? Alguém te contou alguma coisa que alguém contou pra alguém, que alguém contou pra alguém, e você usa isso e você conta pra outro alguém também. Só que agora, quando você conta, quando você compartilha... Aqui no Brasil, por exemplo, aconteceu um caso ao extremo disso, que Fabiane Maria de Jesus, ela foi espancada e morta lá no Guarujá, acusada de ter sequestrado crianças e praticar rituais de magia negra, e ela foi basicamente executada
e depois que foram apurar, porque justamente é o mesmo caso da escola básica, quando você envolve crianças numa comunidade, você acaba despertando uma comoção, inflamando os sentimentos, e quando você vê, pode não ser aquilo. Qual o nome aquilo. do Sub-Zero brasileiro? Alguém lembra? Também Lindomar. Lindomar também participou de um linchamento público aí, dando uma voadora, inclusive icônica. É um ídolo brasileiro também. O primórdio da internet. Primórdio da internet fazendo linchamento aí baseado em Fake news da época. É. Falando agora de Brasil. Brasil, esse ano é um ano complicado pra gente. A gente tem Copa do Mundo. A gente acabou de passar pela Alemanha. Mas no final do ano a gente tem eleições. Uma eleição complicada, a gente vive momentos difíceis economicamente. Aqui no Rio de Janeiro a gente passa por dificuldades em relação à segurança pública, em outros lugares do Brasil também. Então vai ser uma eleição com uma carga emocional absurda. A gente veio de um processo de impeachment há 2 anos atrás, que também já deixou as coisas bem tensas. Democracia recente. Uma democracia recente, se a gente for pensar de 5 presidentes eleitos, a gente tirou 3, enfim. A gente tem dificuldades na condução e na estabilidade democrática. Tirou 3 quem? Tirou Collor, Dilma. Acabou. E tem mais um filho da puta. Não, o filho da puta morreu. 3 terminaram o mandato. Tancredo morreu antes de Tá. tomar posse. 3 terminaram. De 3 presidentes eleitos, terminaram 5 presidentes eleitos, só 2 terminaram. Isso que eu quis dizer. Me desculpe. 3 não foram tirados, só 3 terminaram. Bora, fake news aí! Você tá certo. A gente, inclusive, tá até manipulando dessa maneira também. Não foi essa a intenção, mas só mostrar a fragilidade democrática. Morreu antes de tomar posse. Que só 2 presidentes da República conseguiram terminar os seus governos. Óbvio que foram por motivos diferentes, mas a gente está falando de 2 impeachments em um intervalo de 25 anos. Um período curto, sacou? O que a gente pode esperar para o Brasil? O que a gente pode esperar para as eleições de 2018? O que vocês acham que vai acontecer? Olha, a minha impressão é que as últimas eleições para presidência, todo mundo teve... todo mundo começou a soltar buzzwords, né? E propagar a ideia de que seriam realmente as eleições da internet. A minha opinião é que a gente vai ver as eleições da internet agora. Eu acho que não tem momento mais propício em que a população brasileira está mais aderente à manipulação tênue, à manipulação sutil, propagação de fake news, manipulação ideológica. A gente vê os meios de comunicação conhecidos por serem enviesados, cada vez ganhando mais importância e mais audiência. Então eu imagino que a gente vai ver um cenário complexo. Vai ver um cenário bem complexo e a gente tem uma responsabilidade social, tanto como atores do cenário tecnológico, de tentar propagar um pouco de ceticismo nessa parte, né? Um pouco mais de critério, de rigor em ver esse tipo de notícia e talvez duvidar tanto de si, tanto do meio, né? Temos provavelmente agências como a Cambridge Analytica explorando esse cenário. No Brasil a gente tem alguns agravantes para facilitar a exploração de grandes bases de dados de usuários. Temos diversos veículos que têm capacidade de fazer análise de grande volume de informações. Por exemplo, a Globo começou a fazer isso recentemente, exigindo para você assistir o jogo no portal dela, exigindo que você faça cadastro para, por exemplo, votar no Big Brother, que é um dos programas de maior sucesso do país. Ou seja, existem diversas mídias que já têm capacidade de fazer correlação de informações, segmentar público, e vão surgir as Cambridge Analytica brasileiras. A Cambridge Analytica também falou que estava vindo para o Brasil, de olho nas eleições. Vocês acham que isso vai ser um fator preponderante para a gente conseguir agilizar uma legislação sobre o tema, por exemplo? Eu acho que existe uma... Não sei se é um programa necessariamente, mas uma propaganda que está sendo difundida, especialmente nos meios de comunicação da Globo, pedindo para que as pessoas gravem um vídeo na horizontal, isso é importante, num ponto turístico da cidade onde mora, e que diga quais são os principais problemas. Eu tenho certeza que isso vai ser usado, eu não tenho nenhuma dúvida. Imagina o quão rico é esse negócio. Você perguntar pro Brasil inteiro o seguinte: olha, filma onde você tá, mas me diz qual é o problema que você tem aí. Me fala onde você tem aí, em que região você tá. Cara, isso é uma base de informação bem rica. Porra, muito rica. E assim, se você for olhar... Obviamente a gente não tá falando que a Globo vai fazer isso. Não. É possível que se faça.
fácil. Não, mas assim, que bom. Eu tô partindo da premissa que isso vai ser usado pro bem. Vai se pegar as pautas dos principais candidatos, vai cruzar com as necessidades que foram descritas naqueles vídeos e vai ver se aqui se tem alguma correlação. Inclusive os debates eleitorais, servir para uma ferramenta legítima. Certamente. Não tô dizendo que é ruim, não. Mas assim, se você for olhar as últimas 3 eleições americanas, cara, a arena foi a internet. E assim. Cara, o Obama. Pô, o Trump foi genial na parte de marketing? Certamente que sim. Cara, mas o Obama é o mestre das relações públicas, bicho. Tipo, se você for pegar as 2 eleições que ele ganhou, o cara foi o as da eleição de maneira até um pouco involuntária, por ser uma figura talvez simpática, de despertar algum tipo de... Mas ele usou isso. Tipo, ele é negro, tem o sobrenome Hussein, foi presidente americano, usando aquele slogan lá, Yes We Can. Meu irmão, tu se apaixona pelo cara. Não sei, cara, eu acho que também existia uma propensão à guinada à esquerda nos Estados Unidos no momento que ele foi eleito. Não atribuo somente ao plano dele de marketing e o plano dele de carisma, né, pessoal, a eleição dele. Eu acho que o case do Trump, pra mim, foi o mais significativo simplesmente porque ele era uma zebra. É a mesma coisa que a Gana ganhar a Copa do Mundo. Ninguém, sabe, só tem o APA que joga lá, cara. Não vai ganhar, entendeu? Não vai, a gente sabe que não vai ganhar. Mas o cara foi lá e fez. Eu tava nos Estados Unidos nessa época. O sentimento foi de surpresa. Foi de surpresa completa. Ele era uma figura que todo mundo duvidava, mas ele acabou ganhando muita aderência no final da corridinha ali, simplesmente porque o outro partido perdeu credibilidade. Essa é a minha visão, tá? Também não se baseiem nisso, procurem fatos, pelo amor de Deus. A minha amostragem pessoal é só uma evidência anedótica. Procurem fatos. Foi tipo aquela sensação de 7-1, né? Acabou o 7-1, tu olha pra TV, foi mesmo? Foi isso, o Trump ganhou como pode, mas já investigaram se naquelas ilhas ao leste do estado... Reconta, pois é complexo. Rever o processo democrático, voto distrital tá certo? Aí começa esse tipo de debate, né? Mas causou uma comoção enorme. Óbvio que eu tenho meu viés também de análise, porque eu tava num estado que nos últimos 70 anos elegeu somente figuras democráticas, mas vamos lá, né? Vocês acreditam também que essas questões, esse medo... principalmente da ala política brasileira, de como lidar com essa questão, porque isso pode ser benéfico, eu posso me beneficiar como político dessa temática, como eu posso acabar me ferrando e não ser eleito pela melhor utilização dessas ferramentas modernas e talvez antiéticas durante uma campanha. Vocês acreditam que vai ter alguma aceleração na regulamentação disso, na legislação sobre isso? As coisas que eu via a respeito são completamente descabidas. Coisas do tipo, qualquer um pode tirar uma notícia do ar se julgar que ela não... Existe uma linha tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é você vetar fake news, né, cara? Mas assim, eu acho que existem fatos que não... Aí que tá, você usou a palavra certa, semanticamente, são fatos, tá? Então independem de interpretação e independem de qualquer outra coisa. Eu não sei quem falou isso, não foi eu que falei, mas assim, você pode ter sua opinião, mas você não pode ter seus próprios fatos. Os fatos estão ali na mesa e você pode ter opinião em cima deles, mas você não pode manipular os fatos que estão sobre a mesa. Isso que eu acho que é o principal. Existem fatos que são irrefutáveis, sabe? Então, se der pra fazer e se tiver tempo, que eu acho que não tem mais... Acho que esse é um debate mais profundo lá pra galera de filosofia da ciência. Exatamente, que é um fato, que é uma verdade. Se é possível realmente... O que é cognoscível. E é um debate que a gente pode entrar lá na frente. Mas o que eu acredito vai acontecer no Brasil é bem simples. Eu acredito que, assustados frente ao que pode acontecer nas eleições, alguma legislação vai ser aprovada. Obviamente, essa legislação não vai ser a ideal, essa legislação vai ser problemática e teremos problemas em função dela. Eu aposto nisso. Eu acho que o governo não tem nem... O que eu vejo como cenário é uma tentativa de invalidação do processo democrático baseado em levantamento da influência de fake news, por exemplo, na eleição brasileira. Nos Estados Unidos, eles têm uma maturidade tanto legislativa como social muito mais alta para interpretar esse tipo de influência sutil, né? Imagino aqui, você tá entendendo? Eu não sei se o debate vai chegar nessa seara, mas eu acho que alguém vai se beneficiar desse tipo de coisa para questionar o próprio processo democrático. E a gente vai... E o que me preocupa é porque a gente já tem um sistema político que é frágil. Então você vir com mais uma pedra
pra cima dele, isso pode colocar em xeque muita coisa. Sem dúvida. E o que me incomoda também nessa questão, na ausência de legislação específica, vai ser a questão da interpretação dos juízes. Hoje a gente já vive um grande ativismo no judiciário. Os juízes estão cada vez mais opinativos de alguma forma. São mais relevantes a realidade brasileira. Com alguma agenda política. Você pode ver que nos últimos escândalos de corrupção, por exemplo, nos últimos grandes investigações, não tiveram juízes no meio. O judiciário acaba passando um pouco na grande debate sobre corrupção no Brasil, sobre legitimidade no Brasil. E quando você tem essa ausência de legislação específica, essa ausência de regulamentação sobre o tema, você acaba dando muita margem para um juiz tomar uma decisão naquela ausência. E quando você ainda não tem nem tradições formadas, é uma tecnologia nova, um impacto social novo, sem regulamentação, debate pouco fomentado na sociedade, sem precedente, eu temo as decisões que veremos. Por exemplo, quando a gente tirava o WhatsApp do ar por qualquer coisa. A gente tirava o WhatsApp do ar. Mas essa é a questão. Será que o Estado é o melhor lugar para moderar as notícias? A melhor entidade para moderar as notícias? Seja o Estado legislativo, executivo ou judiciário? Eu nem digo moderar as notícias. Eu digo moderar a responsabilização por aquilo. Quer queira ou quer não, para você falar de direito, você tem que falar de responsabilidade. Se a gente está falando como um direito absoluto, liberdade de expressão, a responsabilização pelo que você fala é algo... E é monopólio do Estado aplicar as sanções forem devidas, né? Exatamente. Então, ele tem que ser o poder. Obviamente o Estado vai ser o poder que, né? O judiciário, no caso, seria o poder responsável por aplicar as sanções necessárias. Mas eu tô falando de mediação, não tô falando de sanção. Tô dizendo o seguinte, cara, tipo, a relevância ou, sei lá, o índice de veracidade disso aqui é baixo ou é alto? Será que é o Estado? Não, de forma alguma. Eu tô falando mais sobre... Punições mesmo. Responsabilização. Responsabilização sobre o conteúdo, desdobramento disso. No final do dia, por exemplo, no caso do Guarujá, uma mulher morreu. Aí beleza. Uma mulher inocente morreu. Como a gente conduz isso? Isso não só acontece como um tipo de consequência tão objetiva quanto uma morte, mas a internet, as fake news são catalisadoras, né? Esse que é o grande problema. Catalisam qualquer tipo de sentimento. Se ele for ruim, ele vai catalisar até o momento de se tornar... Tem um anonimato, né, cara? Você pode falar o que você quiser. Existe essa sensação de anonimato. É sensação, obviamente. É porque hoje em dia a melhor ferramenta para julgar crimes que acontecem no meio virtual é a analogia. Uhum. Você pega a legislação obsoleta e aplica no cybercenário, né? Uhum. E aí? E outra questão que a gente tem para lidar é remediar essas questões relativas a fake news, principalmente nas redes sociais, é uma melhor autenticação, um melhor processo de cadastro que garanta que você é você mesmo. Por exemplo, o Facebook tinha começado essa iniciativa de exigir alguns documentos seus para vincular a você. Eu tive que, por exemplo, escanear minha carteira de motorista como documento de identidade válida. Não, vocês podem, Google aí que é verdade. Eles fizeram isso. Nunca tive Facebook. Eles começaram a fazer isso como uma iniciativa, mas aparentemente isso não foi para frente. Mas a gente tem que talvez voltar a conversar de meios de garantir que você mesmo dando aquela opinião, usando aquela conta. Porque qual a facilidade que a gente tem agora de criar 10 contas de e-mail, criar 10 contas no Facebook e começar a utilizar bots para poder criar uma rede de mentiras? Bot é outra coisa que a gente não falou para dar relevância. A gente falou sobre algoritmos para dar relevância, para dar a veracidade da notícia, mas isso eu não vou dizer que é facilmente, mas é possível você burlar com bot. Eu gosto muito na utilização de bot durante essas eleições. A gente teve aquela trágica hashtag do senhor Renan Calheiros. Imagina, fake news as a service. Eu não quero dar ideia de negócio para ninguém. Vai pra caixa de ideia, mais uma pra caixa de ideia. E qual vai ser o impacto disso? O ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, inclusive vai lançar um verificador de bot. Basicamente que você vai botar lá o handle do Twitter e ele vai te dizer qual é a chance daquele usuário ser um bot ou não ser. É uma iniciativa bem legal para ajudar na identificação desse tipo de coisa. Pois é, mas aí a gente mergulha de novo na questão filosófica da coisa, né, da iniciativa pessoal, de que vai partir da iniciativa do usuário de fazer esse tipo de check. E o usuário é completamente carregado de viés de confirmação. Exatamente. Todas essas sutilezas, né? Mas existem algumas informações e algumas notícias que elas estão muito no limiar ali
se é ou se não é, sabe? Existem outras que são claramente polarizadas. Existe aquele que você olha assim e fala assim, caramba, essa notícia tá num blog que eu nunca ouvi falar. Claramente é um blog, tipo, construído meio que nas cores. Tem HTTPS? Se for, é seguro. É o que falou o especialista, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não é porque tem HTTPS que é seguro, amigos. Vamos lá. Então, assim, aí você entra, você olha pra aquilo e fala assim, cara, tipo, isso aqui não é uma fonte confiável de informação, entendeu? Tipo, eu não vou basear minha opinião nessa O fonte. sensacionalista ainda já... É bom a gente falar, cara, desses meios que propagam fake news como maneira de humor, né? Fazem de maneira jocosa. Sensacionalista, faz isso muito bem. E Joselito Miller, né? Que também é bem famoso. Só que o Joselito... O sensacionalista tem uma fama inexorável, todo mundo conhece. Agora, o Joselito Miller eu já vi de gente publicando notícias. Citando. Achando que é um jornalista, né? E não é, no final das contas. Então, imagine o Facebook, como ele... Por exemplo, você atribui a responsabilidade de determinar o que é fake news ou não pro Facebook. Uhum. Qual seria o comportamento dele com esse tipo de e-mail? O cara tá publicando humor, tá? E o humor é a primeira parte da resistência política. Se você bloquear o humor, meu amigo, você tá bloqueando a liberdade de expressão. Você vai lá e bota esse tipo de gente na balança do Facebook. Imagina o estrago que ia causar pra liberdade de expressão. Né? A gente está falando de meios que são conhecidos, mas imagine, sei lá, alguém que simplesmente está brincando. E existe uma dificuldade de análise do que é humor. Por exemplo, um programa que eu adoro, para mim o melhor programa de humor da atualidade, Choque de Cultura, eles citam que o melhor elogio que eles receberam foi de um internauta que falou para eles são claramente atores. E realmente são claramente atores, mas eles se sentiu no papel de denunciar que era uma tentativa de eles atraem, né? Os personagens atraem a audiência do próprio personagem. Por exemplo, são motoristas de van, os motoristas de van atraem são audiência bastante conhecida do programa. Vamos fechar aqui a discussão? Vamos fechar o programa de hoje? Então, assim, eu acho que, na verdade, não sei se conclusão, mas talvez, tipo, o apanhado final. Seu apanhado final, Serginho, a respeito de fake news e tudo isso que a gente discutiu, de meios digitais e tudo isso. Meu apanhado final é que o Brasil, como eu falei, a gente está vivendo um momento de paixões afloradas, de maniqueísmo político exacerbado ao extremo. Eu acho que a gente está bem aderente a esse tipo de coisa. Então, eu vou trazer um pouco até para minha seara, que é a segurança da informação. Nós, como profissionais, a gente tem a responsabilidade civil de ajudar o cidadão a identificar alimentar o cidadão com meios dele identificar o que é fake news ou não. E eu acho que isso vai o cidadão médio, né, com QI médico, com QI médio, com o autoconhecimento médio, ele vai ter que realmente ter um julgamento muito aprimorado, vai ter que mergulhar bastante nas suas características de autoconhecimento para começar a questionar fatos, que tem todas as características de uma verdade, porém não são, né? Isso é uma responsabilidade civil não só nossa, mas de qualquer um. A gente está mudando o futuro do país baseando-nos em fatos. Isso, que a gente realmente tem que determinar se são verdades ou não. Na nossa indústria, a gente tem um debate que eu acho que também pode permear essa questão de como resolver o problema do fake news. Qual o papel da tecnologia e qual o papel da conscientização? No caso de fake news, o que vocês acham que é mais provável e mais fácil de resolver esse problema? É um apanhado dos dois, né? Assim como em qualquer coisa, em qualquer questão de segurança da informação, o elo mais fraco sempre vai ser a pessoa, né? É muito mais manipulável que um computador. Uhum. O computador tem processo, ele tem meios de se tornar seguro. Agora a pessoa, ela é cheia de sutilezas, ela é cheia de questões subjetivas. Então você também tem que usar ferramentas, obviamente. O mesmo bot que é utilizado para gerar uma notícia, uma construção semântica que seja uma notícia que beneficia um lado político, ele também pode ser um bot que vai ajudar a analisar se aquela notícia é falsa. Uhum. Então vamos usar a tecnologia também, a junção das... Só lembrar os ouvintes para, se te dá raiva, cuidado, não clica. Porque se você clica, você retroalimenta uma indústria e um modus operandi. Se a notícia te causa alguma sensação, você tem que ficar mais cético, né?
Obviamente, porque se ela causou alguma sensação, você sabe que você não tá pensando, você não tá sendo racional. Você tá reagindo. Assim, Você tá reagindo. Hoje em dia tem um negócio novo, como é que chama? Google. Cara, se você viu algo que é muito, muito radical ou te soou esquisito, cara, você tá... Think before you click, né? Lembra também que você é influenciador no seu meio pessoal. E se você vai e compartilha cegamente, você tá replicando uma indústria de mentiras. Você, na verdade, exatamente, você está sendo parte dessa indústria e talvez você esteja fazendo um mal que você não consegue conceber. Como eu falei, é uma responsabilidade individual. Todo mundo deveria saber disso, né? Então, o que falta é justamente as pessoas se darem conta de que elas são agentes ativos nessa cadeia. São pessoas que influenciam, né? São influenciadores. E eu realmente acho que, assim, boato existe desde sempre. No final do dia, a gente só conseguiu aumentar o estrago que esse boato faz devido à nossa rede de comunicação. O livro do Schneier fala sobre isso. Ele fala sobre... O Bruce Schneier fala sobre isso no livro Mentirosos e Desajustados. Ele fala sobre a nossa rede de contato era muito menor há algumas dezenas de anos atrás. A gente conhecia talvez 50, 100 pessoas no máximo. Hoje em dia o nosso alcance é muito, muito maior. Somos todos cabrestos de ideias em potencial. Então o estrago que você faz quando você solta uma informação num grupo de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, é muito maior do que você contar para o seu meio de amigos ali há 50 anos atrás. Então você potencializa a idiotice das pessoas num nível nunca antes visto. E a dificuldade que é botar depois o demônio na caixa. Por exemplo, o que aconteceu recentemente com o caso da Marielle. Que começaram a circular fotos como se ela... Começou a circular foto de uma mulher que não era Marielle, de um cara que não era o Marcinho VP, falando que era Marielle e o Marcinho VP... e que eles eram casados, tiveram uma filha e tudo mais. Isso gerou uma comoção absurda, mais de 340 mil compartilhamentos. E a fonte, eu acho, o Alexandre Frota também, que é um exímio comentarista político, observador da realidade. Ele é um ídolo, Desde a Casa dos um acadêmico. Desde a Quando casa ele era casado com a Cláudia Raia, ele já fazia esse papel político. Isso, na verdade, se eu fosse a Cláudia Raia, só por você ter lembrado desse fato, eu gritava que era fake news. Não é fake news que a Cláudia Raia foi casada com ele, tá? Só pra Isso deixar é real. verdade, isso é um fato. Como eu disse antes, todos temos responsabilidade de averiguar nossos fatos, tá? Faça uma reflexão até a nível filosófico, pessoal. Veja no que você acredita, o que te causa emoção, provavelmente você deve duvidar. É fácil você... se você se engana, é fácil enganar os outros, né? É fácil você se achar cético o suficiente para achar que não clica em uma... ou que não apoia uma notícia que tem conformidade com o seu posicionamento pessoal, mas no final do dia somos todos movidos por subjetividade e, por favor, todos pensem antes de clicar numa fake news, antes de propagar, cheque a veracidade dos fatos, duvidem de jornalismo que usa bastante adjetivos, tá? Isso é falta de ética jornalística e isso não deveria acontecer. E é isso aí, gente. Vamos propagar a verdade, tá? Todo mundo tem um compromisso com a verdade. E para esse país dar certo, para essa eleição ela ser realmente efetiva e refletir a vontade do povo de maneira correta, a gente vai ter que precisar fazer uma reflexão a nível individual. Tá certa a indignação! Seu recado final, Léo? Então, eu concordo realmente com o Serginho. Eu acho que cheque primeira fonte. Se você tá em dúvida, não compartilha. Cara, pra que você vai compartilhar se você tá em dúvida? Se não soa como verdade, se soa como sensacionalismo, não compartilha. Verifica a fonte. Sites de notícia, dependendo do site, não são a sua primeira fonte de informação. Pesquisa no Google, verifica o que outras pessoas estão falando. Busque a outra opinião. Busque o oposto do que você achou. Busque o oposto do que você acredita, porque... como a gente falou no início, os algoritmos eles estão aí para te deixar na bolha, para te manter entretido com aquela opinião e aquelas informações que você tradicionalmente tem. Então passa disso, procura ativamente, não deixa a informação chegar até você. Você procura se você acha que é verdade, se você não acha que é verdade, e principalmente, cara, nas eleições, busque um candidato que realmente você acredite no discurso, que você acredite no plano de governo.
não acredite em falácias, não acredite em coisas menores. Realmente vá a fundo, pesquise. Você vai gastar 1 hora, 2 horas do seu dia, mas eu tenho certeza que você vai ajudar muito mais a fazer um país melhor do que compartilhar notícias que talvez não tenha a mesma pertinência. O que você acha? É isso, pessoal. Lembra que vocês são influenciadores no meio social de vocês têm responsabilidade na divulgação das mensagens. E lembre-se também que quem ganha o jogo da influência é quem consegue jogar melhor com as suas emoções e a sua cognição. É isso. Muito obrigado a vocês. Obrigado por quem está nos ouvindo. Obrigado, Serginho, pela presença. Muito de nada, muito de nada. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, galera. Estamos finalizando aqui o episódio 000 do podcast Aba Anônima. Se você gostou, dá o like aí, compartilha, conversa com a gente. O meu e-mail é leonardo.moreira@outlook.com e o e-mail do Kleber é o... kleberdaniel.paiva@gmail.com. O meu vai ficar no post aí, porque ninguém vai ficar escrevendo enquanto eu falo. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Contribuam com a gente, mandem seus comentários, suas opiniões sobre o tema. Se tiver algum link legal para compartilhar, as notas do episódio também vão estar embaixo aí. Vocês podem dar uma olhada no material que a gente utilizou. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Beijo, tchau.